Olá pessoal, eu sou o professor Ayrton, professor de Matemática 1 do 6º ano, e nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre os números naturais, suas origens e como a gente usa esses números no nosso dia a dia, certo? Bom, os números naturais, eles surgiram ainda com os homens primitivos, certo? Com algumas necessidades. A principal dela era a contagem de alimentos, contagem de animais, certo? E contagem também dos seus entes queridos. E para que eles faziam isso? Para saber se eles tinham perdido algum animal, certo? Para fazer uma contagem de quanto eles tinham de alimento, para saber quantos dias eles poderiam se alimentar sem preocupação. Então, a contagem, os números, eles surgiram a partir daí. Só que como que eles surgiram, certo? Eles não surgiram com esses números que a gente conhece. Na verdade, os homens primitivos, eles usavam pedras, certo? E essas pedras, elas eram usadas para comparar as quantidades. Então, por exemplo, se você tinha 10 pedras, significava que você tinha 10 cabras, por exemplo, certo? Só que o problema das pedras que os homens encontraram é que a partir do momento que a quantidade vai começando a aumentar, fica inviável você ter uma quantidade muito grande de pedras para comparar, certo? Até que então alguém teve a brilhante ideia de substituir essas pedras por marcas, certo? Marcas em pedras, marcas em madeiras, e essas marcas com traços ou com furos substituíram a necessidade das pedras, certo? Os números surgiram a partir daí. Com o tempo, houve-se uma evolução junto com a evolução da humanidade até chegar nos números que a gente conhece hoje, certo? E é justamente por ter uma origem na necessidade de contar coisas da natureza que a gente chama esses números de números naturais, certo? Os números naturais, eles começam no zero, certo? E a partir daí você vai adicionar um para descobrir quem é o seguinte. Então, o primeiro é o zero, quando você adiciona 1, vem o 1, quando você adiciona mais 1, vem o 2, 3, 4. Como a gente pode ver bem aqui, ó, a gente tem o conjunto dos números naturais, que é indicado pela letra N. E esse conjunto, certo? Ele pode se continuar até o infinito, certo? Então, não existe um número máximo, não existe o maior número natural, visto que você sempre pode adicionar mais um para descobrir o próximo. Então, mesmo que você chegue a 1 milhão, sempre vai ter um próximo número, tá? Bom, vamos falar agora de sucessor e antecessor, tá? Sucessor é o número que vem após um determinado número, certo? Então, por exemplo, pegando aqui o 19, o sucessor dele é o número que vem após. Então, quando eu coloco mais um, eu chego no 20. Logo, ele é o sucessor. Já o antecessor é o contrário, certo? Eu tenho que voltar uma casa para descobrir quem é meu antecessor. Logo, eu tenho que tirar uma unidade, chego no 18. Logo, o 18 é o sucessor de 19. Então, que a gente pode fazer esse exemplo para qualquer número. Por exemplo, quem é o antecessor e o sucessor do 4? O sucessor, basta eu somar 1, eu vou chegar no 5. E o sucessor vai ser o 3, certo? O único número que não tem antecessor é o 0. Por quê? Porque eu posso até descobrir quem é o sucessor, que vai ser o número 1. Mas eu não consigo tirar de 0, certo? Eu não consigo tirar de 0, logo ele não tem sucessor, tá certo? E a reta numérica, ela serve para a gente representar graficamente os números naturais, certo? E como é que a gente faz isso? A gente tem uma reta onde essa reta terão traços, ó, os tracinhos aqui, e que cada traço desse, ele simboliza um número natural, certo? Uma coisa importante é que a distância de um traço até o outro, ele sempre vai ter uma unidade, certo? Então, aqui eu tenho uma unidade do 0 até o 1, eu tenho outra unidade do 1 até o 2, outra
2 até o 3 e assim por diante. Note que essa distância, ela sempre vai ser a mesma, ó. Essa distância sempre vai ser a mesma, certo? Bom, gente, então essa primeira aula é isso, certo? Apenas uma introdução aos números naturais. Nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre isso e vamos aprofundar um pouco mais para as operações e contas com números naturais, tá bom? Espero vocês lá, um abraço e até a próxima. Valeu!